Opa! E aí, pessoal? Beleza? Professor Mal na área, dando sequência ao nosso sistema de login, né? Na nossa videoaula anterior, nós tratamos aí das sessões em PHP e hoje é o dia de nós tratarmos aí da parte da base de dados. Então, na nossa última videoaula, quem não viu, tá aí na nossa playlist, dá uma procuradinha. Nós explicamos o conceito de sessões dentro de um navegador e explicamos também a lógica de um sistema de login. Então, nós conseguimos e nós mostramos como que eu faço um formulário de login, quais são as rotinas e os comandos e os blocos de comandos para que esse login seja validado. E também nós mostramos como que eu utilizo essas sessões para validar um documento restrito. Tudo isso nós vimos na aula anterior. Para que a gente possa dar sequência, né, a gente precisa de uma base de dados, porque essa nossa última aula, tanto o usuário quanto o login, ele é fixo. Eles estão fixos dentro do nosso código PHP. Então, para que a gente possa ter um usuário e uma senha que o sistema busque dentro de uma base de dados, vai lá, procura o usuário, vai lá, localiza a senha daquele usuário e compara para ver se aquele usuário existe e se aquela senha é a que está registrada na base de dados, nós precisamos de uma base de dados. Tudo bem? Então, nesta videoaula de hoje, nós iremos construir essa base de dados e vamos também criar um formulário para que a gente possa cadastrar os nossos usuários. Beleza? Vamos junto então. O que nós temos aqui para a nossa aula de hoje, então? Ó, a gente vai dar uma olhadinha diferente na plataforma Champ, a base de dados, tá bom? A gente vai ver o PHPMyAdmin, nós vamos criar uma base de dados. Na verdade, quando a gente utiliza o Champ, a gente pode criar essa base de dados, temos essa facilidade. Nós vamos aprender a conectar o banco de dados usando o PHP, fechar a conexão com o banco de dados. Nós vamos também criar uma tabela no MySQL com o PHPMyAdmin e também nós vamos inserir dados nessa tabela. Nós vamos inserir esses dados diretamente de um formulário PHP, ou melhor, perdão, diretamente de um arquivo PHP e também vamos inserir dados lá na tabela da nossa base de dados que nós vamos criar usando um formulário HTML. Vem comigo, hein? Para começar, né, eu vou começar aqui ativando o meu Champ. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, neste momento, é ativar o meu Champ. Estou indo aqui buscar o meu Champ, está aqui. Vou ativar aqui o meu Apache, meu servidor Apache para os arquivos PHP e vou ativar hoje também o MySQL, onde nós iremos construir a nossa base de dados. Todos nós sabemos que eu preciso preparar também um ambiente para receber os meus arquivos PHP. Então eu vou abrir aqui o meu Internet Explorer. Tem uma mensagenzinha aqui do Google Drive, né? Caso você não utilize o Google Drive e não conheça, eu recomendo para que você possa armazenar seus arquivos na nuvem, né? Então, se você não conhece, não sabe como utilizar, procura no YouTube. O professor Mal não tem aula de Google Drive, mas procura aí no YouTube, utilizando o Google Drive. Tem muitos colegas aí com muitas aulas legais. Eu acho uma ferramenta indispensável para que você deixe todos os seus arquivos na nuvem, acessível de qualquer ponto onde você esteja, claro, desde que você tenha uma conexão com a internet. Eu recomendo o Google Drive, tá bom? Bom, vou aqui buscar a minha pastinha do Champ, todo mundo já sabe que está lá no D, aqui Champ, htdocs, e eu vou criar aqui a minha pastinha, né? Vou colocar aqui, ó, o mês 08, hoje é dia 11, estou criando aqui a minha pastinha, e essa pastinha é onde vão estar os meus arquivos PHP, para que a gente possa conduzir esta aula. Então, criei aqui, eu vou fechar, tá bom? Lembrando vocês, aqui eu dou um clique, ele puxa o meu htdocs, prontinho, e eu vou mudar aqui já, ó, colocar aqui, ó, 0811, a nossa pastinha, por enquanto ela está vazia, tá bom? Eu vou aproveitar aqui também já,
eu vou abrir o Sublime, tá aqui, e eu já vou aqui, vou fazer duas coisas aqui no Sublime. Primeiro, eu vou abrir uma nova janela, então eu vou colocar aqui, ó, o New Windows. E nessa New Windows, eu já vou deixar aqui aberto os códigos fontes que nós vamos utilizar hoje. Então, vou vir aqui nos abertos recentemente, e eu tenho aqui, ó, eu acho que vai dar um erro porque eu mudei o nome da pasta, hein? Deixa eu ver. Aí, ó, deu um erro porque eu mudei o nome da pasta. Então, eu vou responder não aqui para ele, e eu vou ter que ir lá buscar lá mesmo no Open File, né? Então, eu vou lá no Open File e vou buscar lá a minha pastinha. Deixa eu ver se está aqui. Tá, aqui, ó, os códigos. Então, aqui, ó, estão os códigos dos arquivos PHP que nós vamos precisar para hoje. Então, eu já vou deixar ele por aqui, tá bom? Tá aí. E nessa outra janela, eu vou abrir a pasta do nosso projeto. Então, Open Folder. E eu vou buscar ela lá no htdocs do Champ, ó. Então, vou vir aqui no htdocs, selecionei. Opa, peguei errado, hein? Peguei a pasta htdocs toda, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa janela, e aqui eu vou pedir uma nova janela, Open New Windows, e aí eu vou lá buscar a pasta correta, htdocs não, é aqui, ó, é essa pasta que eu quero aqui, ó. Pronto, por enquanto ela está vazia, então tá aqui, ó, deixa esse maximizado aqui. Beleza, então eu já chamei o meu localhost, tá vazio, né, já deixei aqui, né, uma janela do Sublime, onde nós vamos construir os nossos arquivos PHP. Já deixei pronto também aqui os nossos códigos, né, para a gente ganhar tempo na digitação, né, desses códigos. Eu deixei tudo digitado aqui por uma questão de tempo, senão a videoaula fica muito longa. E voltando aqui para o nosso PowerPoint, ele está justamente falando ali, ó, para mim clicar no botãozinho ADM do nosso MySQL. Porque pela primeira vez a gente está entrando aí no nosso MySQL do Champ. Esse MySQL do Champ vai trazer essa janelinha do PHP MyAdmin. E o que é essa janelinha do PHP MyAdmin? Deixa eu abrir a minha aqui através do meu Champ. Ó, vou dar um clique aqui no botão Admin. Então, esse PHP MyAdmin é uma plataforma visual, né? É um aplicativo, né, visual para que eu possa acessar a minha base de dados MySQL. Então, se você observar aqui, eu tenho diversas bases de dados já criadas e eu posso estar criando quantas bases de dados eu criar. Lembrando que isso está no meu localhost, ou seja, está na minha máquina, tá bom? Aqui eu tenho algumas informações a respeito do nosso servidor, né, que está aqui no Champ, pertence ao Champ. E essa é uma ferramenta visual para que a gente possa visualmente estar verificando, acessando, criando, excluindo, editando, né, deletando, fazendo atualização das nossas bases de dados e também dos conteúdos que estão nesta base de dados. Beleza? Tá aí então nosso PHP MyAdmin, que é uma ferramenta para acesso à base de dados MySQL que está instalada no seu equipamento juntamente com a plataforma Champ. Voltando lá no nosso PowerPoint, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, é criar uma nova base de dados. Então, o nome dessa base de dados, vocês podem ver que vai ser BD_site, e é importante você selecionar aqui, ó, o subconjunto de caracteres, para que a gente diminua ou zere totalmente problemas com acentuação. Então, quando você escolhe o TF8 General SI, você está indicando aí os subconjuntos de caracteres que serão armazenados na sua base de dados. Então, vou fazer a criação, vou voltar aqui no meu Champ, vou clicar aqui no botãozinho novo, para mim criar uma nova base de dados, e vou criar aqui, ó, BD Site, ou para a letra mais minúscula, né? BD Site, eu já fiz isso, então tá ali o nome ali, ó. E aqui, pessoal, muito parecido, ó. Veja bem, ó, mas tá 8MB. Não, é o 8 General. Então eu vou ter que olhar aqui nessa listinha e procurar essa opção aí. Eu recomendo, um momento aí que você estiver mais tranquilo, fazer uma pesquisa sobre esses, para você entender melhor essas codificações UTF. Então eu já até perdi aqui a UTF-8 General. Tá aqui, ó. Tá bom?
né? Vale a pena você pesquisar mais a fundo isso e conhecer um pouco melhor esses subconjuntos de caracteres. Escolhi o nome, subconjunto de caracteres, vou clicar aqui no meu criar. Minha base de dados foi criada, está ali. Porém, ó, diferentemente de outras bases de dados que eu tenho aqui com diversas tabelas já, ó, a minha base de dados BD Site, que eu estou, não tem nenhuma tabela, ó, ainda não tem nenhuma tabela. E ele já traz aqui, ó, para mim criar a minha próxima tabela. Para que eu possa criar a minha próxima tabela, eu vou voltar aqui no meu PowerPoint, ou nosso PowerPoint, e vou perceber que, já que eu tenho a minha base de dados criada, eu já posso conectar a minha base de dados. Eu já posso criar o meu arquivo de conexão com a base de dados, que é o meu bd_conectar.php. Então, olha só, eu já vou voltar aqui naquela meu arquivo onde tem meus códigos, e eu tenho aqui, ó, vou copiar o meu código, vou voltar aqui no meu Sublime, vou colar o código, e olha só, eu já vou salvar esse arquivo. Olha o nome dele aqui, ó. Vou copiar também, ó, esse nome do arquivo aqui, ó. Copiar ele. Na verdade eu recortei, né? Ctrl X. E eu já vou salvar ele. Então vou File, Save, né? Eu vou lá na minha pastinha do Champ, porque eu tenho que salvar dentro da minha pasta htdocs. Tá aqui, ó, htdocs, a pasta de hoje. Vou colocar aqui o nome. E já vou mudar o tipo de arquivo aqui para PHP. Prontinho, ó. Nome do arquivo, BD Conectar, tipo PHP. Salvei. Tá aí, ó. Então, esse arquivinho ele vai servir para abrir uma conexão com o meu banco de dados. Nesse caso, o que nós temos aqui, ó? Eu tenho uma variável que eu estou chamando de conexão. Poderia ser um outro nome. É uma variável que poderia ser o nome da variável que você desejar, mas é a minha variável de conexão. Então, tá ali, conexão. Uma dica importante. Por uma questão de segurança, eu recomendo que, quando você estiver num ambiente de produção, esse nome não seja conexão. Inventa um outro nome. Porque se você deixar lá uma variável conexão, todo mundo vai saber, ou todo mundo que tiver querer invadir o seu sistema, já vai presumir que o nome, né, da variável de conexão é conexão. Então eu sugiro um outro nome, e aí você fica à vontade para definir esse nome aí, ou fazer uma variante aí, né, dessa conexão, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu já fizer uma variação assim, ó, conexão, né, eu vou colocar aqui, ó, com, né, do mal, pronto. Tudo bem? Já mudei, né? Se eu de repente deixar aqui, ó, conexão, né, m, mal, né, enfim, fique à vontade para você criar uma variação. O ideal é você não usar a palavra conexão por uma questão de segurança. Eu chamo uma função do PHP MySQL Connect, então eu já estou chamando a função do meu PHP para conexão, e essa função ela requer, que coisa horrível, requer 4 informações. O localhost, está aqui o localhost, no nosso caso, o localhost da nossa base de dados está aqui, ó, localhost, ó. Por quê? É uma base de dados no Champ e ela está na minha máquina. Ele vai pedir também o usuário padrão aí do Champ é o root, né? Quem está acostumado aí com Linux, né? Tem o usuário root, que é o usuário administrador, o usuário principal. O usuário é root. Aqui ele pede a senha, tá bom? E nossa senha no Champ, ela não existe, é uma senha vazia, então tem aí, né, esse espaço que ele pede a senha, no nosso caso vazia. E por último, ele pede o nome do nosso banco de dados, que no nosso caso está aqui, ó. É esse banco de dados que nós acabamos de criar, ó, tá aqui. Então, o nosso arquivo de conexão, ele já está pronto. Tudo bem? Eu já estou conseguindo fazer uma conexão com o meu banco de dados. Se eu chamar esse arquivo lá no meu localhost, ó, vou chamar ele aqui, clicar nele, ele simplesmente não faz nada, porque ele só se conecta. Ele não tem mais nenhuma função, ele só abriu a conexão com o meu banco de dados. Nesse momento, existe uma porta aberta no meu banco de dados chamado BD Site. Ele está com uma porta aberta para comunicação. Eu vou voltar aqui.
A porta continua aberta. Ele está com a porta de comunicação aberta. Dando sequência aqui, pessoal, tem aqui uma variação de como seria essa conexão acessando um banco de dados criado numa plataforma virtual, um servidor de verdade. No caso aqui, pessoal, nós estamos usando o servidor da Workspace. Então, olha só, aqui eu tenho o meu localhost, aqui eu tenho o usuário do meu banco de dados lá no Workspace, lá no gerenciador de banco de dados. Eu tenho aqui a minha senha, olha aqui a senha que eu utilizo nessa base de dados. Pessoal, eu estou mostrando essa senha, mas se alguém pegar isso daqui, essas informações, e vocês colocarem no arquivo de vocês, vocês vão conseguir acesso à base de dados do professor Mal. É claro que logo após a gente concluir essa aula, né, eu estarei mudando essa senha, ou de repente até mesmo excluindo esta base de dados, mas essas informações aí hoje, neste momento, são verdadeiras. Então eu tenho aqui, ó, o meu localhost, eu tenho aqui o meu usuário, eu tenho aqui a minha senha e eu tenho aqui o nome da minha base de dados. Tudo isso está lá no Workspace, que daqui a pouco a gente vai lá visualizar isso e ver isso funcionando online. Primeiro a gente vai fazer funcionar no Champ e depois nós vamos jogar isso lá no Workspace para ver isso daí funcionando online. Então tá aí os nossos exemplos. Dando sequência aqui no nosso PowerPoint, eu preciso também criar o meu arquivo de desconectar da minha base de dados, porque lembra, a minha base de dados ela está conectada. Eu cliquei aqui, ela está conectada, ela está aberta uma conexão. Mas eu não posso deixar ela aberta por uma questão de segurança. Sempre que eu abrir uma conexão, automaticamente, após eu usar aquela conexão, eu preciso fechar aquela conexão. Então, para isso, nós vamos criar aqui o nosso segundo arquivo, que é o nosso BD desconectar. Tá bom? Então, ó, eu copiei ali o meu código, vou voltar aqui no meu champ, vou aqui no File Save As, né? Para salvar ali no mesmo local. E eu vou simplesmente colocar aqui o nome do nosso arquivo. Então, ó, já vou pegar esse arquivo aqui, ó, esse nome aqui, ó, copiar ele e vou trazer para cá, ó. Pronto. Salvei, vou abrir o conectar e deixar ele aberto aqui na ordem aqui, ó. E agora é lógico, vou substituir esse código. Então agora eu venho aqui e pego esse código, ó. Pronto, ó. Aqui eu chamei a função MySQLi Connect, então eu estou abrindo uma conexão com o meu banco de dados, né? E lembra, olha o nome da nossa base de dados aqui, ó. Então essa conexão ela está aberta, estou com a conexão aberta. Aqui eu estou pegando a função MySQL Close, ou seja, fechamento de uma conexão MySQL. E qual é a conexão que eu vou fechar? Vou fechar a minha variável conexão. Então eu vou salvar aqui, ó. E tá aqui, ó. Aqui eu crio a variável conexão, né? E eu abro a minha conexão. Quando eu quero fechar, eu executo essa função MySQL Close e chamo a minha conexão que está aberta. Tá aqui, ó. Salvei. Se eu vier aqui no nosso localhost e atualizar, tá aqui o nosso BD desconectar. Então eu já consigo conectar e eu já consigo também desconectar. Se eu clicar nele, vai dar um erro, né? Porque no momento a conexão ela não existe, ela já foi fechada, né? Essa questão, ou seja, se eu puxar ele, ele vai simplesmente procurar a nossa variável conexão e não vai encontrar. Ele não encontrou a minha variável conexão, então dá o erro. Mas ele vai funcionar daqui a pouquinho quando a gente juntar tudo isso em um único arquivo, tá bom? Vou voltar aqui e vamos voltar também ao nosso PowerPoint, já que está aí a nosso BD desconectar prontinho aí. E aí, pessoal, a gente vai para a criação da nossa tabela. Por quê? Assim como eu tenho o nosso banco de dados, assim como eu tenho que conectar e desconectar, eu preciso ter a nossa tabela. E a gente vai criar a nossa primeira tabela. O único detalhe importante, pessoal, é que aqui, ó, não são 6, são 7 campos, tá bom? Então eu vou voltar lá no meu navegador, no meu localhost, e aqui eu vou criar a minha tabela.
é a TBL usuário. E aqui, pessoal, são 7 campos, ó. E aí eu vou executar. Com ele executado, pessoal, como eu já fiz isso e já deixei um pouquinho adiantado aqui, eu já vou mudar aqui para a gente poder ver quais são os campos necessários. Esses são os campos que nós iremos criar, ó. ID, nome do usuário, sobrenome, celular, né? Tem aqui, pessoal, as informações que nós vamos trabalhar e eu vou explicar cada uma delas. Primeiramente, eu vou começar aqui, ó, com o nome dos campos, ó. Então, vou colocar aqui o meu campo ID. Aí eu tenho aqui, ó, o nome do usuário. Aí aqui eu tenho o sobrenome do usuário. Depois, observando o sobrenome, eu vou ter o celular do usuário. Depois do celular do usuário, eu vou ter a data de nascimento, né? Tá aqui, ó, data de nascimento do usuário. Depois da data de nascimento, eu vou ter o e-mail e a senha, né? E-mail do usuário e, por último, aqui, a senha. Se vocês observarem lá o nosso PowerPoint, eu já tenho aqui ele como chave primária, ó. Como é que eu já coloco a chave primária? Basta eu marcar aqui, ó, o autoincremento. Então, eu já vou marcar aqui o autoincremento e ele já está aqui como chave primária, automaticamente. Se aparecer uma janela aqui na sua tela na hora que você fizer isso, basta executar, que ele já entra como chave primária. O meu aqui eu já deixei automático. Ele fica int porque é autoincremento. Ele vai numerar 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tipo de dados, vou colocar aqui varchar para todo mundo. E aí, muitos alunos perguntam, mas o celular é número. Por que você usou varchar? Dê uma pesquisadinha ou lembre-se das aulas de base de dados, de banco de dados, para que você compreenda como escolher o tipo de dados corretamente. Tamanho dos campos. Nome de usuário, vamos colocar lá 50. Sobrenome, 150. Celular, vamos colocar aí 15. Opa, a data de nascimento eu vou mudar para o tipo date. Opa, coloquei errado o teste, né? Não, é date. Pronto, vai receber uma data. E-mail do usuário, eu coloquei ali 150 também. E por último, a senha, eu coloquei 50. Uma coisa importante, pessoal. Vamos pensar um pouquinho. Imagine o nosso usuário se cadastrando. Eu posso ter 2 usuários com o mesmo e-mail? Né? Só adiantando, pessoal, o e-mail do usuário, né? O e-mail do usuário vai ser o login. Então, na hora que ele for fazer o login no nosso sistema, ele vai ter que digitar o e-mail dele. Eu posso ter 2 usuários cadastrados? 2 pessoas diferentes cadastradas com o mesmo e-mail? Não podemos. Por isso, aqui, ó, no índice, ó, na coluna índice, eu vou colocar o e-mail, ó, como unique, ó. Como unique. Tá aqui, ó, unique. Tá bom? Ó, aqui, ó, unique. Então, eu vou vir aqui e vou marcar aqui, ó, como unique. Talvez nesse momento que você observou daqui o executar, nesse momento que você observou, você percebeu que aqui, ó, o nulo, eu marquei esses 2. Só que esses 2 aqui, pessoal, eles estão aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o nulo, ó. Então eu vou marcar aqui, ó, que o nulo não vai ser permitido, ó. Na verdade, para evitar um certo problema agora e alguns testes que a gente precisa fazer, eu vou deixar os 2 desmarcados. Tudo bem? Mas depois, durante as nossas aulas, a gente vai fazer alguns debates a respeito disso. E aí, inclusive por questões de segurança. E a partir disso, a gente vai voltar aí e fazer essas modificações necessárias aí nesses campos aí. Por enquanto, não vamos marcar nada aí na coluna de nulo. Deixa tudo desmarcado. Vou apenas aqui agora guardar as informações. Prontinho, ó. Nossa base de dados já está criada. Eu tenho minha chave primária. Se eu clicar no procurar, ela está vazia. E aí, pessoal, dando sequência ao nosso PowerPoint, a gente vai justamente começar a criar o nosso arquivo inserir. Então, olha ali o nosso arquivo inserir. E, lembrando, para a gente ganhar um pouco de tempo, eu já deixei esse código feito. E se você tem acompanhado as nossas aulas, você não precisa digitar tudo de novo. Se você observar os arquivos da aula passada, eles têm a mesma estrutura.
Então você pode pegar aquele código de um arquivo da aula passada, copiar ele, colar em um novo arquivo, salva com o nome BD inserir, e a partir daí você vai fazer as alterações, fazendo as alterações necessárias. Então olha só, eu vou voltar aqui na nossa pasta, né, e já vou criar o meu arquivinho, que é o bdinserir.php. Vou copiar o nome dele aqui. E aí, voltando aqui, eu vou lá, File, Save As, vou colocar um novo nome, salvar, vou abrir o desconectar e colocar ele na ordem aqui. E agora aqui no inserir, Ctrl A, Dom Delete, e eu vou buscar o código no meu arquivo, onde já está tudo prontinho aqui. Ó. Então, ó, esse eu acho que é o maior código que nós vamos fazer hoje. E ele nem precisava ser assim tão grande. Eu fiz ele grandão para que vocês possam compreender a lógica da inserção de dados em um arquivo, a lógica da inserção de dados do nosso arquivo. Como ele não achou aqui, ficou tudo branquinho, né? Ele não localizou aqui o PHP, eu vou fechar e vou só abrir de novo. Pronto, tá lá. Ó. Então, olha só, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o meu HTML básico. Aqui, olha só, eu tenho um require bd conectar PHP, então eu tenho um comando que está chamando a minha conexão, ó. Está chamando esse arquivo. Então, bem nesse trecho aqui, eu vou executar este arquivo. E perceba que aqui embaixo, ó, eu estou fechando a minha conexão, ó. Então, eu abro aqui a minha conexão, com o banco de dados. Essa variável, ela é criada. E depois, aqui embaixo, eu fecho a minha conexão e faço com que ela deixe de existir. Ou seja, eu abro o meu banco de dados, executo o meu SQL e na sequência eu já fecho para prevenir qualquer tipo de invasão. E também para deixar, digamos que assim, o meu banco de dados livre para que outros usuários possam acessar. Beleza? O que eu tenho aqui, pessoal? Parece até um pouco confuso esse código, né? Para quem está acostumado a trabalhar com base de dados, com banco de dados, mas olha só. Eu tenho aqui uma variável que eu declarei, que poderia ser qualquer outro nome essa variável, e eu simplesmente comecei aqui, ó, um insert into. Ou seja, eu estou inserindo dados em uma tabela. Qual tabela? Na tabela usuário. E aí, se você começar a perceber, eu estou fazendo linha por linha, então eu estou falando aqui que a minha string, que no momento é isso daqui, ó, ela é igual a ela mesmo, concatenado com essas informações, ó, com o nome dos meus campos. Ó. Então, esse retorno final, ele simplesmente é uma instrução SQL. Então, eu estou chamando aqui o nome de todos os campos da minha tabela, e aqui, ó, eu estou colocando os valores que esses campos vão ter agora. Mesmo que esses valores sejam fixos, ou seja, eu estou criando um arquivo de base de dados que está inserindo um registro onde o nome dele vai ser prof, o sobrenome Maurício, tem um número de telefone aqui que pode ligar, tá bom? Quem quiser ligar pode ligar nesse número, eu não vou atender, porque eu não sei de quem é esse número, tá bom? Tem uma data de nascimento aqui. Tem um e-mail aqui, esse e-mail é o e-mail mesmo, tá bom? Pode mandar e-mail aí, a gente recebe. E tem uma senha. Então, tudo isso aqui, pessoal, ele está fixo. Só para a gente visualizar essa questão, né? Então, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, eu estou chamando os campos da minha tabela. Eu estou informando quais são os dados que vão ser inseridos nessa tabela. E bem aqui, ó, eu estou simplesmente chamando a minha função SQLi Query, ou seja, eu estou executando uma consulta. Eu preciso de dois argumentos para executar essa consulta. A minha conexão, que ela foi criada aqui, ó. Essa variável aqui, ó. Então eu estou chamando ela aqui, ó. Né? Ela é desse arquivo, eu chamei esse arquivo nesta linha e eu estou chamando a minha variável conexão aqui. O que está vindo aqui? Está vindo a minha base de dados, o meu usuário, a minha senha e o meu localhost. E na sequência eu estou pedindo para ele imprimir, ó, simplesmente eu estou chamando essa str_sql, que é esse final aqui, ó. Então eu vou abrir a conexão e eu vou executar o comando insert into, tá bom? Tenho aqui a minha mensagem de erro. Na sequência ele já encerra a minha conexão.
Só para vocês terem ideia, pessoal, eu vou acrescentar uma nova linha aqui, ó, né? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou salvar, tá bom? Salvei, tá aí, salvo. Eu vou vir na minha base de dados, tá aqui, tá na minha base de dados. Eu vou aqui atualizar ela, ó. Cliquei aqui no procurar, ela está vazia. E agora eu vou vir aqui no meu localhost, vou pedir para atualizar e vou pedir para chamar o BD inserir. Cliquei, banco de dados atualizado com sucesso. É a informação que ele está me dando aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Tá aqui, ó. Se eu voltar aqui na minha base de dados e clicar na minha tabela, tá lá, ó, as informações já estão dentro da minha base de dados. Agora, olha só para que você compreenda esta variável aqui, ó, eu vou pedir para executar de novo. Eu vou pedir aqui para executar de novo, ó, só para a gente ver. Vou voltar aqui e vou chamar de novo. Deu erro. Por que que deu erro? Na segunda vez que eu pedi para executar. Lembra o e-mail? Eu não aceito mais um e-mail igual. É um único e-mail. Não posso ter duas pessoas com o mesmo e-mail. Então ali já deu um erro. Claro que a gente vai ter que ter um tratamento de erro para isso, né? Isso deixa mais para frente. Então eu vou vir aqui, ó, e vou mudar esse e-mail, ó. Eu vou mudar esse e-mail, colocar aqui 56, eu vou salvar, e aí eu vou voltar aqui, atualizo, executo mais uma vez. Pronto. Foi. Então eu me cadastrei aqui duas vezes com e-mails diferentes. Só para você visualizar certinho e entender o que tudo isso aqui está fazendo, ó, ele simplesmente está montando uma instrução SQL. Então eu vou pedir aqui embaixo um echo, ó. Vou dar aqui um echo, tá bom? E eu vou chamar aqui a minha variável, que é a str SQL. Tá aqui, ó. Eu vou salvar. Opa, deixa eu cancelar aqui, que ele está pedindo uma doação. Salvei. Vou ter que mudar aqui de novo, senão ele não vai inserir, né? Salvei. E agora eu vou voltar aqui, ó. Vou voltar mais uma vez. Atualizo. Clico. Tá aí, ó. Então, olha a instrução que ele me jogou aqui. Ele fez para mim uma instrução SQL. Se eu, de repente, copiar essa instrução SQL, ó, né? Eu fui concatenando as informações ali e ele montou essa instrução SQL, tá bom? E se eu copiar, eu vou copiar ela aqui. Vou voltar aqui na minha base de dados, ó, vou clicar aqui, ele já vai mostrar para mim a terceira opção. Se eu vier aqui no SQL, ó, e eu colar aquele comando aqui, ó, tá ali, ó. Se eu pedir para executar, ele vai inserir mais um, ó. Se eu clicar aqui, porém ele vai dar erro porque já tem um 57, ó lá, ó. Eu vou executar, ó. Deu erro, porque o usuário já existe, ó. Eu vou mudar aqui, ó, para o 58. Prontinho. Se eu vier aqui novamente, eu já tenho aqui 4 itens. Então, essa nossa, voltando aqui no nosso código, ó, esse nosso código aqui, simplesmente, ele está montando para nós essa e perdi aqui nas janelas, né? Essa instrução SQL. Então, nesta linha aqui, ó, ele chama a conexão, ele abre a conexão, ele executa esse aqui, ó, nesse ponto, ele está executando este código, ó, que você consegue visualizar, e na sequência ele finaliza a minha conexão, fecha a conexão com a nossa base de dados. Beleza? Legal? Gostaram? Então, joia! Agora, como é que eu faço isso daí utilizando um formulário? Como é que eu faço isso utilizando um formulário? É o que nós vamos ver agora, ó, né? Então, tá aí cada parte do nosso código, que nem eu já expliquei para vocês, ó. Parte de cima, os campos da nossa tabela. Na parte de baixo, os dados, que por enquanto estão fixos, né? E o finalzinho ali, onde eu tenho a nossa instrução SQL, que eu já expliquei para vocês como funciona e os exemplos. Agora é hora do nosso formulário, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou criar o nosso formulário. Vou voltar aqui no nosso código. Vou pegar aqui o nome do nosso arquivo. Copiei. E eu vou lá. Arquivo, Save As. O nome dele vai ser formulário HTML. É importante eu mudar aqui o tipo de arquivo para HTML. Salvei.
E aí, pessoal, de novo, eu vou abrir o inserir, para deixar ele aqui aberto na ordem aqui, ó. E aqui o formulário, Ctrl A, deleto tudo aqui, ó. E eu vou lá buscar o meu próximo código, né? Meu próximo código é o meu código aqui do meu formulário, ó. Se você perceber, você já tem esse formulário pronto de alguma outra atividade. Quem está seguindo aí as nossas aulas, né? Vou dar um Ctrl S para salvar. O que eu tenho de novo aqui nesse formulário? Nada. Eu tenho só o post, lembrando o método post. Ele está chamando aqui um arquivinho bd inserir underline form php que ele ainda não existe. E aí eu tenho aqui os inputs, né? Tudo certinho, nome, sobrenome, data é do tipo date, então tá tudo certinho. Botão submit, cadastrar, abri o form, fechei o form. Eu acho que a gente não tem muitas explicações porque a gente já fez muitos formulários por aí. Salvei o meu formulário. Observando aqui agora o nosso PowerPoint, eu tenho aí, pessoal, a construção do nosso inserirforms.php. Pessoal, é muito parecido com o BD inserir. Muito parecido, né? Simplesmente, pessoal, você pode, inclusive, pegar esse, fazer o save as, né? Que é o que eu vou fazer aqui, ó lá, ó. Eu vou pegar esse nosso cara e vou lá, ó. File, save as. E eu vou colocar aqui o novo nome, que é aqui, ó, underline form. Vou salvar. Tá aqui, ó. O que muda aqui, pessoal? Muda exatamente esta parte aqui, ó. Essa é a parte que vai mudar. Somente essa parte aqui é a parte que vai mudar entre os dois arquivos. Inclusive, vou abrir de novo o inserir PHP, né? E manter ele aqui na ordem certinha que eu estou inserindo, ó. Tá aqui. Essa é a parte que vai mudar, ó. Tá bom? Vou, por uma questão aqui, né, de manter o ritmo que a gente está fazendo aqui, eu vou voltar aqui no meu código, né, ó. Vou pegar ele aqui inteirinho, no meu código form, tá bom? Vou copiar, né? Ctrl A, Ctrl V, tá aí. Mas se você fizer um comparativo aí, pessoal, detalhe importante. Como assim, professor Maurício? É a única coisa que muda? Não, muda mais coisa. Eu tenho essa parte aqui a mais, ó. O que é essa parte a mais aqui, ó? Eu estou recuperando, ó, professor Maurício dando um vacilo aí, né? Eu estou recuperando os dados que estão vindo do meu formulário, ó. Então, ó, se você observar, ó, é tudo igualzinho. Conectei. Beleza, conectou? Joia. Aí aqui eu estou recuperando os dados que estão vindo do formulário, do meu arquivo de formulário. Aí, pessoal, esse trecho aqui, ó, é praticamente igual, ó. Tá aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó, comando SQL, né? Vou colocar aqui também o comando SQL ali em primeiro, ó. Opa, deixa eu usar a barra de rolagem aqui, ó. Você vai perceber que nessas linhas aí praticamente não muda nada, ó. O que muda, pessoal, é aqui na parte de baixo, ó. Por quê? No inserir eu dava os valores, ó. Agora aqui não, ó. Eu chamo as variáveis que estão aqui, ó, com os dados que estão vindo do meu formulário, ó. Olha aí, ó. Em vez de eu colocar prof, eu coloquei o nome da variável que está vindo do formulário. Em vez de colocar digitar uma senha, eu estou pegando a senha que está vindo da variável lá do meu formulário, ó. Tá aí. Feito isso, eu chamei o MySQL conexão, a STR que está aqui, e fechei a minha conexão. Beleza? Vou salvar. Salvei. Vamos ver se isso daqui funciona? Então, vou lá, ó. Vamos lá. Eu vou voltar aqui, vou atualizar, e eu vou lá no meu formulário. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, José. Vou colocar a letra maiúscula aqui, ó. José. Vou colocar até um acento aqui, ó. José. Sobrenome, né? Silva. Celular. Vou colocar um número aqui que já está por aqui. 0211 1944. E-mail. Vou colocar aqui, ó, José. @José. Vou até colocar aqui o .com.br, mas não teria necessidade, né? .com.br, senha 1234, tá ali. Clicar aqui no cadastrar, dados atualizados. Vamos verificar aqui na nossa base de dados. Tá lá, ó, o José, tá bom? Se eu tentar fazer um novo cadastro, ó, vou voltar aqui, ó. Os dados ainda estão aqui, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Cadastrar, deu erro. Por que deu erro? Porque está o mesmo e-mail.
A gente precisa de um tratamento de erro aí depois, ó. Vou colocar José 2, ó, né? Vou deixar a senha vazia agora, ó. Cadastrar. Cadastrou. Mas agora aqui, ó, tem o José 2, ó. Tá lá, e a senha do José 2 está vazio. Pessoal, tranquilos? Tudo beleza? Tudo certo? Olha aí, então tudo isso, pessoal, está aqui operando localmente. Tudo isso está aqui operando de forma local. Como que eu faço para levar isso lá para o nosso Workspace, né? Isso a gente vai ver na nossa próxima videoaula. Hoje a gente fecha aqui localmente, né? Tá tudo prontinho, funcionando na nossa máquina local. Na nossa próxima videoaula, a gente vai ver como é que a gente pega tudo isso que nós criamos aqui e como é que nós podemos levar tudo isso para ficar funcionando na nossa hospedagem. Ficar acessível para todas as pessoas. Beleza? Em qualquer ponto do planeta, as pessoas vão poder acessar, cadastrar informações direto na nossa base de dados. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tenho aqui hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. E dúvidas? Comenta aí embaixo, tá bom? E a gente vai dando aquelas respostas para vocês, tá bom? Grande abraço, pessoal. Um abraço do mal para vocês. Tchau, tchau, pessoal.